Oi, eu sou a Amanda. E eu sou o Caio, Nós somos a família Santos Romano. e nós compramos a nossa primeira casa aqui em Portugal. E no vídeo de hoje, vocês vão ver um pouquinho aí dos perrengues da vida do imigrante, o que a gente passa aí para conseguir as coisas. É um pouquinho da história que fica gravada nesse livro do imigrante, né? E eu vou mostrar também para vocês uma coisinha muito legal que poucos conhecem, que é da IKEA, não é? Vou mostrar para vocês em detalhes como fazer. Acredito que vai ajudar muita gente aí. Então, já deixa seu like. E se inscreve no canal, deixa o seu comentário para saber. A gente quer saber o que vocês acharam da nossa história, né? Se a gente foi inteligente ou não nessas questões. E também deixa seu comentário para ver se você conhecia as coisas que eu vou mostrar da IKEA para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, gente, eu vou mostrar aqui o passo a passo. Primeiro a gente entra no site da Segunda Vida da IKEA. Pode mesmo procurar Segunda Vida IKEA no Google, que na verdade chama Buyback, né? Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês também. Então, nesse link aqui, ele mostra algumas categorias dos itens que eles proporcionam esse tipo de coisa. E aqui eles mostram como funciona, né? Então nós temos aqui primeiro que a gente vai calcular o valor dos seus móveis. Depois a gente vai receber uma estimativa. E aí a gente tem que levar os objetos já montados em 30 dias depois de receber a estimativa, né? A estimativa vem aqui pelo site, também você recebe por e-mail, tá? Nós vamos fazer aqui eles depois lá na loja eles vão fazer uma avaliação e a oferta final, né? E depois você vai receber mesmo o reembolso e os seus objetos vão lá para aquele espaço, né? De itens revendidos, né? Da Segunda Vida, que são o setor de oportunidades da IKEA, tá? No site é muito fácil para você fazer. Primeiro, você já tem em mãos aqui os nomes dos itens, por exemplo, eu vou pegar essa cama aqui como exemplo, tá vendo? É a Brines, e nós temos aqui, custa 259 nova, né? Pronto, e aí aqui a gente vem no site, vai fazer um orçamento, né? Vai clicar aqui. Primeiro você tem que estar logado na sua conta da IKEA, tá? Depois você carrega ali para fazer um primeiro orçamento. E aí ele explica um pouquinho mais dos itens aqui. Também fala da promoção, que todo mundo com a IKEA Family, que é gratuito, é só fazer o cadastro no site, né? Aqui na própria IKEA você tem já o cartão da IKEA Family. Todo mundo que tem a IKEA Family, todas as sextas-feiras, recebem 25% do valor a mais quando faz aqui o orçamento, tá? Então, só funciona às sextas-feiras, portanto, você vai fazer o orçamento aqui e no orçamento ele já vai dar com o custo dos 25% a mais. Só que só vai funcionar se você levar os seus móveis lá de sexta-feira apenas, tá bem? E aí, se eu não me engano, é até o dia 26 ou 28 de agosto de 2025. Eu vou deixar aqui no texto para vocês, tá? E aí, pronto, aqui tem mais um pouquinho como funciona, a importância, né, de devolver e fazer essa troca de itens usados e tudo mais. E agora a gente vai carregar aqui para obter um orçamento, tá? Nesse botãozinho aqui. E ele vai pedir para você buscar os seus itens, né, que você deseja. No caso aqui, nós vamos usar o exemplo da Brines Cama. Vamos ver aqui porque ele não está encontrando. Olha só, você simplesmente busca o seu item aqui. No caso, aquela cama não está disponível como item para troca. Então, ó, a gente buscou aqui e realmente não encontrou, tá? Mas vamos supor então que eu tenho essa cômoda, né? Essa cômoda preta aqui da Brines, tá? Então nós vamos carregar nela. E aí a gente tem 3 estados do produto: como novo, então não tem riscos, está realmente como novo mesmo. Em muito bom estado, então tem pequenas marcas de uso, pequenos riscos, mas muito pequeninos mesmo, ou bastante usado, que aí você vê as marcas, está danificado de alguma forma, muitos riscos, né? Então aqui você tem 3 categorias e eles vão pagar de acordo com as 3 categorias. Vamos supor que eu fale que está como novo, né? Que no caso nossas cadeiras estavam como novo, então eu vou carregar aqui como novo e vou selecionar aqui. Tá? Ele falou que adicionou na lista da segunda via, tá? Ó, ficou aqui na lista da segunda via e a gente pode adicionar vários itens aqui para ir para o carrinho para o final, tá bem? Então, só para vocês terem uma ideia, este item aqui, vamos buscar aqui o Brines da cômoda. Essa pequena cômoda aqui, vamos ver quanto ela custa se for 0 km. Vamos ver, cadê ela aqui? Rapidinho. Tá, gente, vamos usar um outro exemplo aqui, só para ficar mais fácil. Então eu vou usar essa cômoda cooler, que é preta, com 2 gavetas. E ela está 39 euros, uma nova, tá? Está na promoção. Nós vamos falar aqui que a gente vai devolver uma dessas, tá?
tá? Então nós vamos adicionar aqui então a cooling, né? Vou falar que está como novo, tá bem? E aí a gente vai falar aqui, né, adicionar a lista tudo certinho. E vamos carregar aqui. Adicionou a lista, ó, da segunda vida. Ficou a cooling, né? Nós fechamos a lista tecnicamente. E agora a gente vai carregar em continuar. E aí tá aqui, ó, a avaliação, tá? Essa avaliação já é com os 25% a mais, então, portanto, olha, uma nova 39 euros. E se você vender em muito bom estado, sem riscos, ficaria 15,63 euros cada uma que você devolver, tá? Aqui, ó, a oferta original é 12,5, só que aí você tem os 25% a mais de sexta-feira, que aí fica 15,63 euros, beleza? Aqui você vai colocar seu e-mail para poder enviar isso aqui para o seu e-mail e pronto, você manda aqui. Depois é só levar lá, apresentar o e-mail com o código da segunda vida que você fez aqui, porque ele gera um códigozinho e pronto, né? Você já gera lá para vocês. E olha que legal, né? Para vocês verem, para vocês terem uma ideia aqui, tá um pouquinho aí, um pouquinho abaixo de 50%, tá? Mais ou menos uns 40 e pouco por cento que vai ganhar, 12,5% é menos, né? Mas enfim, é alguma coisa, já que vai ficar parado lá na sua casa, alguma coisinha assim, pelo menos já é algo, né? Então, é isso. Vou voltar lá pro vídeo pra vocês continuarem a nossa saga, gente. E aí, galera, gostaram dessa dica? Já conhecia essa parte da IKEA? Deixa aí nos comentários. Então, agora, vocês vão acompanhar agora todo o processo do que a gente fez, né? Preparar as cadeiras e tal, para fazer a troca. Então, bora ver os vídeos. Nós estamos fazendo, né, a revenda IKEA, que o Caio mostrou aí já os primeiros passos, né? A gente faz o orçamento pela internet e tal, e aí a gente tem que levar o item montado lá, aí eles avaliam na hora. Então agora eu tô limpando as nossas cadeiras, são 4, para levar lá, pra gente conseguir o máximo possível. Já é a segunda vez que a gente faz isso. Eu comprei uma cadeira de escritório quando eu comecei a trabalhar. Era linda, mas nada confortável. Então eu vendi. Na época eu dei muita sorte, porque na hora que eu fui vender, acho que não fiquei um ano, fiquei uns 8 meses com a cadeira. Na hora que eu fui vender, tinha aumentado muito o preço dela. Então eu recebi quase o preço que eu paguei por ela. Aí a gente recebe um voucher para gastar na IKEA mesmo, né? Então, na época, a gente vendeu, né? Tava nova também, né? Então, por isso que pagaram bem. E deu, na época, deu para comprar as 2 cadeiras, a minha do Caio, mais a mesa de escritório do Caio. Foi muito bom. Limpar aqui. Aí, eu vou esse protetorzinho assim. Já tinha, mas eu tirei os velhos e agora eu vou pôr novos. Já que tem, vamos pôr. Então, já limpei 2, e essa, e essa. E faltam 2. Tentar receber o máximo possível de volta, né? Então, chegamos aqui na IKEA. Tem que trazer o móvel montado, né? Que for revender lá, né? Que for para a segunda vida. Porque aí eles vão avaliar o estado do item para ver quanto que vai pagar. Estamos aqui na saga 10-0 para os carrinhos com a cadeira. Aí tem que ir aqui na parte de atendimento ao cliente. A outra coisa é que tá de sexta-feira, tá com uma promoção. Até agosto, acho, outubro. Que de sexta-feira quem tem o cartão IKEA Family, eles pagam 25% a mais, né? Então tem até outras pessoas aqui com itens pra fazer, né, a troca.
e estamos aguardando. E essas aqui foram as coisinhas que compramos com o voucher das cadeiras. Depois a gente vai mostrar um a um. E aí, curtiram? É facinho, é bem intuitivo, é bem de boa para fazer. Tá, mas e aí a gente leva lá as coisas e o que acontece com isso que a gente leva para lá? Eles ficam todos na seção de oportunidades. Toda a IKEA tem um cantinho na seção das oportunidades, e você tem que achar lá na IKEA mais próxima de você, nesse canto, não é? Quem já foi na IKEA, eu tenho certeza que já passou, que é aquele cantinho que você vai lá, vê as coisinhas ali mais barato, deixa eu ver se algo me interessa aqui. Então, essas são coisas de pessoas que devolveram, né, revenderam para a IKEA, e aí eles colocam ali com preços abaixo do valor normal. Gente, e esse dia era só para trocar as cadeiras, não é? Mas é aí que a história mais legal desse vídeo começa. Aí começa a história do imigrante. Pois é, por quê? Porque nessa sessão das oportunidades, nesse dia, nós encontramos alguns itens que nós estávamos de olho, até pelo site, pelo 3D da IKEA. E não achávamos que ia comprar tão cedo. Sim, gente, a gente encontrou 2 tampos de madeira muito barato. A gente já tinha feito o 3D na IKEA, que o Caio vai explicar. E a gente tinha colocado o laminado, né? Que é bem mais barato. Mas quando a gente viu a madeira mesmo, o carvalho, né? O carvalho mesmo, a gente falou, não, a gente tem que levar. Tava mais barato do que o laminado, pra vocês terem noção. E é sério, gente, vocês não têm noção, muito engraçado, porque a gente tinha acabado de fazer o 3D, o tal 3D que eu falei pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição desse 3D. A IKEA tem alguns planners, né? São sítios para você fazer um planeamento, para planejar o que você quer fazer. Tem de quarto, tem de cozinha, tem de sala, enfim. E tem um específico para a cozinha, que é um 3D muito legal, em que você consegue colocar os itens. Dá para fazer tanto os itens dá para colocar os itens ali, tanto feitos à mão, com coisas que você vai ter que mandar a IKEA fazer, ou com aqueles itens que já tem pré-moldados, né? Aí você já consegue saber o preço, quanto ficaria ali a sua cozinha. Se você tiver a medida certinha, você vê o que cabe, o que não cabe. É muito legal. Ainda ele faz uma lista, por exemplo, você põe lá um móvel para colocar sua placa, né? Por exemplo, a placa e seu forno. Ele já lista os itens daquele móvel que você escolheu, até as dobradiças, fechaduras, todos os itens literalmente que você vai precisar e o valor final. Muito legal, mas olha, eu vou deixar aqui uma foto para vocês, exatamente do 3D que a gente fez. Antes de ir lá. Foi 2, 3 dias antes de ir lá, para vocês terem uma ideia que foi realmente a peça, principalmente a ilha, né, que nós encontramos, foi exatamente o que a gente tinha planejado. Os tampos têm praticamente o tamanho que a gente tinha planejado também. O que a gente pagou na ilha e nos tampos, a gente não pagaria apenas na ilha. E assim, é segunda mão, mas estão tudo num estado assim muito bom, tudo muito bem conservado. Então, a gente pode falar que valeu muito a pena. E aí, ó, são 2. Tá, então a gente viu ali a oportunidade, compramos, só que agora que são elas. Gente, quando a gente foi colocar a placa dentro do carro, porque uma das placas é maior que a outra, só se liga. Quando eu falo que esse Bart é guerreiro, ninguém acredita. O que vai nele ainda. Ele que lute. E aí, gente, como vocês viram, né? A placa era maior que o carro. Só que o que acontece? Vocês não sabem, né? Na tentativa que a gente tava ali de colocar aquela placa dentro do carro... Hoje a gente ri. Que era maior que o carro, né? Que hoje a gente sabe que a placa era maior que o carro. Não, até dava. Hoje a gente sabe que se tirar do banco, eu teria dado. Mas ok. Então, assim, do jeito que tava lá, no momento que nós estávamos a fazer a tentativa,
A placa era muito pesada, né? A placa é bem pesada porque é de carvalho mesmo, então ela é pesadíssima. E aí ela forçou o banco para baixo, o banco desceu com tudo, né? A gente se assustou até, ainda não machucou ninguém, mas desceu com tudo e aí, gente, Isso aconteceu. olha isso aqui. Sim, quebrou o para-brisa do carro. Não se preocupem, a gente tinha seguro, que cobria ali, já tá tudo arrumado, amém. Mas na hora a gente falou, acabou. Tudo que a gente economizou agora a gente vai gastar na troca do para-brisa. Gente, teve alguns minutinhos ali de em breve surto, mas depois passou, a gente se acalmou e aí Continua a saga. Olha continua a isso. saga. Dá uma olhada. Gente, socorro. Compramos aqui as bancadas de madeira, segunda mão também, né? Tá vendo? Vale tanto para vender quanto para comprar. Só que uma é muito grande. Então, essa aqui, essa é 1,80, cabe no carro, ok. Essa maior não cabe. Já tentamos de tudo. Pegamos como é que se chama? Um arco de tijoleta, tejadilha. Mas a gente não sentiu segurança de deixar, né, a madeira em cima, porque, né, podia escorregar para frente ou para trás. Aí compramos uma serra tico-tico. A gente tá aqui na Nova Arcada, no Continente, e aparentemente vem sem a serra, né, sem a lâmina. Ai, gente, a gente é muito noob. Tá aprendendo, viu? Intensivão. Aí o Caio foi lá agora comprar a lâmina, que a gente vai cortar, que o tamanho da nossa bancada é de 1,80. Então a gente pode cortar em 1,80 já e pra usar, seja o que Deus quiser. Vai dar tudo certo. Então, gente, por que saga? Porque a gente tinha que cortar aquela madeira que era maior, né? Então, a gente procurou ali no estacionamento da IKEA se tinha algum lugar de tomada, que a gente pudesse usar uma serra tico-tico mais simples, né? Com cabo, mas não tinha. E com a gente no carro tinha um Berbiquim que tem uma bateria. Então a gente procurou uma serra tico-tico que tinha uma bateria, né? Eu fui lá voltei lá no Continente, a gente comprou a serra tico-tico lá super barato, por volta dos 30 euros, e ela não vinha com a serra. E aí eu voltei lá no Continente, que eles foram uns amores para me atender lá, viu? Continente, super. Verificaram que realmente não vinha a serra incluída. Eles abriram uma outra embalagem lá e viram que não tinha. É verdade. E aí a gente devolveu aquela serra tico-tico. Eu peguei o carro. Devolveram o dinheiro. Tá? Devolveram o dinheiro, tudo. Eu peguei o carro e fui até a Leroy. Aí, enquanto isso, eu fiquei ali a gente colocou em 2 carrinhos assim da IKEA, eu fiquei sentada em cima das madeiras lá, na vaga do carro, guardando. Que foi o momento Não que vocês dava viram o nem vídeo pra, aí. eu estava sem internet nesse dia, então eu não tinha nem o que fazer. Aí eu tinha um livro lá que eu tinha salvo no meu celular, fiquei tentando ler, mas, né, ansiosa. Então, e aí eu cheguei lá na Leroy, vi que a serra tico-tico lá era muito maior o valor, né? E não valia a pena. Então o que aconteceu? Eu comprei só a serrinha. Não tinha. A serra tico-tico de bateria que a gente queria comprar ainda não tinha chegado. Isso, mas mesmo que tivesse, o valor era muito maior, porque o menino me passou o valor. Era uns 10, 20 euros mais caro do que a gente, mas, né? Isso. Mas não tinha, de qualquer forma. É verdade. Não tinha. Dessa mais barata, né? Tinha as mais Isso. caras que a gente não ia comprar. E lembrando, a gente precisava que fosse de bateria, né? Era por isso, essa a questão. Né? E aí a gente queria comprar uma de bateria que não viesse com a bateria, né? Porque a gente já tinha a bateria. Então, era essa que não tinha. Que era a bateria, mas que vinha sem bateria. Exato, porque tinha uma lá que vinha com o kit de baterias, mas a gente não queria uma bateria adicional. Pagar mais caro por isso. Exato. E aí o que aconteceu? Eu comprei a serrinha apenas, da serra tico-tico, voltei pra lá, né? Aí eu voltei no Continente e comprei a serra novamente. A mesma, né? Então ele voltou. Inclusive a gente acha que porque eu peguei uma caixa lá, eu acho que foi a que eles abriram Pra fazer o teste e verificar se tinha ou não tinha a serra. Aí voltei e tal, né? Voltamos para o carro e aí fomos finalmente cortar e fizemos esses videozinhos aí. Então dá uma olhada aí
quando chegou realmente a Serra Tico-Tico. Dá uma olhada aí. E no fim, compramos novamente a Tico-Tico no Continente. A gente foi até a Leroy, mas lá não tinha Tico-Tico que fosse a bateria só a cabo. E a gente tá no estacionamento, então não adianta ser a cabo. Então, compramos a Serra na Leroy, compramos de volta a Tico-Tico no Continente e agora vai. Primeira vez que a gente vai usar isso, então Deus abençoe. Obrigado, preciso da luz Eu mesmo. quero falar, tá bom por causa da luz. Mira. Fala a verdade, hein, amor? Não tava preso. Peraí. Treme tudo, não tô acostumado a fazer isso. Usar as duas mãos aqui. Quer que limpe aí? Não. Ele tem um espaço que eu posso ver ali. Eu espero que esteja saindo reto. Espero mesmo. Você vai também. Aconteceu. Tá andando o carrinho aqui. Vai. Ih, ó, ficou torto, meu amor. Amor. Paciência, vai. Eu tô ali seguindo a linha aqui. Peraí. Por isso que comprou uma mesa aqui. E aleluia! Cortamos. Que vai ficar ao lado do armário, né? Então não tem problema. Quando a gente for montar os armários, só pôr uma cantoneira aqui, ou, né? Que tem que ser. Eu vou ali meio apertadinha, mas dá pra ir. Vamos que vamos, né? E nosso carrinho aqui firme e forte. Ufa, gente, e é isso aí. Mais uma história de vida pra gente contar, né? Ainda bem que é uma história que a gente agora consegue contar rindo no final, né?
Ah, é porque, nossa senhora, viu? Só virando história mesmo, né? Não, no dia foi perrengue. A gente chegou na Ikea mais ou menos meio-dia, ficamos lá até umas 9, 10 horas da noite. Então, foi bem, na maioria do tempo, no estacionamento. É verdade. Né? E por que a gente falou que é saga, né? A hora que o Caio foi na Leroy Merlin, um atendente lá que é brasileiro, já tinha atendido a gente outras vezes, em outras coisas, ajudado a gente. E ele falou, mas por que você quer tanta serra, né? Assim, do nada, que o Caio ia levar a serra só. Aí o Caio contou, ele é a vida do imigrante, né? Então só a gente sabe como é que é, né? Não é só imigrante que passa por isso, né? A gente não filmou, mas assim como quando a gente vende, né, para a segunda vida tem que estar montado, quando a gente compra nessas oportunidades, também o móvel vem montado, né? Acho que tem até o vídeo da gente saindo, né, no carrinho com o que o Caio pôs aqui. E aí o Caio lá no estacionamento, por isso que a gente estava com o berbequim lá, né, com a parafusadeira, porque lá no estacionamento a gente desmontou, né, o Caio desmontou lá a ilha para né, caber, para ficar, senão não caberia, né, no carro. E aí ele colocou as madeiras tudo atrás, aí eu fui deitada super confortável, só que não, né. Então, aquele dia a gente teve que pensar muitas vezes fora da caixa, né. Pegamos ali, alugamos, que é um outro serviço muito legal que tem aqui também, que é do aluguel de ferramentas, né? Na Leroy Merlin tem, né? A gente até era uma opção alugar uma tico-tico, só que eles só alugavam com fio, que pra gente ele não adiantava, e naquele dia, como já era tarde, já não tinha mais nenhuma ali em Braga para alugar. Então, nem com fio, nem sem fio. Então, não ia adiantar de qualquer forma. E aí a gente alugou lá na Ikea também a barra de tejadilha, que a gente compra ali quando a gente quer carregar coisas em cima do carro, mas como a gente falou... Não compra, a gente aluga e ela é inflável, é super baratinho, tem até um ou outro dia que é gratuito para você poder utilizar e tal. Então, você paga e devolve sempre. Você paga ali, acho que é 69, e aí quando você devolve, ele te devolve o dinheiro, né? Só que aí a gente ficou com medo, né? Porque madeira e tal. Na verdade o medo é porque a madeira estava tão grande e pesada, que nós até chegamos a encaixar ela em cima do carro com estejadilho. Não tem o vídeo para vocês e tudo mais, mas nós chegamos a colocar ela ali, só que ela era muito pesada. Portanto, assim, a gente até ajustou ela o máximo possível, mas eu tenho certeza que na primeira vez que eu brecasse assim, um pouquinho mais forte, e a gente tem que fazer várias curvas para chegar, né, até aqui. Pronto, eu tenho certeza que ela ia lá para frente, ia quebrar o carro todo, ia destruir ela também, né? Então a gente não sentiu firmeza, então a gente tirou e aí procurou outra saída, né, que foi cortar. As pessoas passavam, né, de carro, teve até um casal, falou, ai, tá tudo bem? Eu falei, tá, né, na medida do possível. Mas tá, e a gente quis trazer, né, essa... Nós não mostramos para vocês, mas, gente, para desmontar a ilha, a gente tira ela desmontada, levou ela montada até o carro. Ela sai montada de lá, né, da Ikea, porque é da sua responsabilidade. Então eu no meio do estacionamento, deitado no chão do estacionamento para tirar alguns parafusos lá de baixo, né, para conseguir desmontar ela, mas no final ela foi até mais simples de desmontar e ela coube tranquilíssima dentro do carro. Mas são situações que, as pessoas que passam lá e veem eu deitado lá desparafusando um móvel no meio do estacionamento é surreal, né? Porque é sério, né? Mas pelo menos nossa cozinha aí já tá meio caminho andado, não vejo a hora. Ainda falta muita coisa, né? Então já curte aí, já compartilha, já segue a gente. Tem muita gente aí que assiste, não é inscrito no canal, então... Não se esqueça aí, agora a gente tem a área de membros também, quem quiser ser membro já clica aí. Então isso já ajuda muita gente, a gente queria agradecer todos os comentários de vocês, até nos últimos vídeos aí das coisas que a gente achou no quartinho, os comentários de vocês ajudou muito. Então é isso, então já deixa aí seu comentário, o que você achou da nossa saga, se a gente não foi tão inteligente assim, né? Ou se foi. Teria formas mais fáceis, né? Então, gente, esperamos vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchau!